Olá, internautas! Essa é a segunda videoaula do curso Fundamentos de Redes de Computadores e o tema dessa videoaula é Camadas de Protocolo. Os tópicos a serem vistos nessa videoaula são camadas de protocolo, arquitetura de camadas, camadas de protocolo, sendo elas camadas de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e a camada física. Camada de protocolo e os seus modelos de serviço. Até aqui, nossa discussão demonstrou que a internet é um sistema extremamente complicado, que possui muitos componentes, inúmeras aplicações e protocolos, vários tipos de sistemas finais e conexão entre eles, roteadores, além de vários tipos de meios físicos de enlace. Dada essa enorme complexidade, há alguma esperança de organizar a arquitetura de rede, ou ao menos nossa discussão sobre ela? Felizmente, a resposta a ambas as perguntas é sim. Arquitetura de camadas. Antes de tentarmos organizar nosso raciocínio sobre arquitetura de camadas, vamos procurar uma analogia humana. Na verdade, lidamos com sistemas complexos o tempo todo em nosso dia a dia. Imagine se alguém pedisse que você descrevesse, por exemplo, o sistema de uma companhia aérea. Como você encontraria a estrutura para descrever esse sistema complexo, que tem agências de emissão de passagem, pessoal para embarcar a bagagem, para ficar no portão de embarque, pilotos, aviões, controle de tráfego aéreo e um sistema mundial de roteamento de aeronaves? O modo de descrever esse sistema poderia ser apresentar a relação de uma série de ações que você realiza, ou que outros realizam para você, quando voa por uma empresa aérea. Você compra passagem, despacha as malas, dirige ao portão de embarque e finalmente entra no avião, que decola e segue uma rota até seu destino. Após a aterrissagem, você desembarca, recupera a mala. Se a viagem foi ruim, você reclama na agência que lhe vendeu a passagem. Essa questão está ilustrada nessa imagem. Nós podemos notar que algumas analogias com redes de computadores você está sendo despachado. Nós podemos notar que algumas analogias com redes de computadores você está sendo despachado da origem ao destino pela companhia aérea. Um pacote é despachado da máquina de origem à máquina de destino na internet. Mas essa não é exatamente a analogia que buscamos. Estamos tentando encontrar alguma estrutura nessa imagem. Observe essa imagem. Notamos que há uma função referente à passagem em cada ponta. Há também uma função de bagagem para passageiros que já apresentaram a passagem e uma função de portão de embarque para passageiros que já apresentaram a passagem e despacharam a bagagem. Para passageiros que já passaram pelo portão de embarque, isto é, aqueles que já apresentaram a bagagem, já apresentaram a passagem, despacharam a bagagem e passaram pelo portão. Há uma função de decolagem, de aterrissagem e durante o voo, uma função de roteamento do avião. Isso sugere que podemos examinar a funcionalidade na horizontal, como mostra essa figura. Essa outra imagem, esse outro esboço, dividiu a funcionalidade da linha aérea em camadas, provendo uma estrutura com a qual podemos discutir a viagem aérea. Note que cada camada, combinada com as camadas abaixo dela, implementa alguma funcionalidade, algum serviço. Na camada da passagem aérea e abaixo dela, é realizada a transferência, balcão de linha aérea de um passageiro. Na passagem de bagagem abaixo dela é realizada a transferência, despacho de bagagem e recuperação de bagagem de um passageiro e de suas malas. Note que a camada de bagagem provê esse serviço apenas para a pessoa que já apresentou a passagem. Na camada do portão, é realizada a transferência, portão de embarque, portão de desembarque, de um passageiro e de sua bagagem. Na camada de decolagem e aterrissagem, é realizada a transferência pista a pista de passageiros e de suas bagagens. Cada camada provê o seu serviço, realizando certas ações dentro da camada. Por exemplo, na camada do portão, embarcar e desembarcar pessoas de um avião e utilizando o serviço da camada imediatamente inferior. Por exemplo, na camada do portão, aproveitando o serviço de transferência pista a pista de passageiros da camada de decolagem e aterrissagem. Uma arquitetura de camadas nos permite discutir uma parcela específica e bem definida de um sistema grande e complexo.
Essa simplificação tem considerável valor intrínseco, pois provê modularidade, fazendo com que fique muito mais fácil modificar a implementação do serviço prestado pela camada, contanto que a camada forneça o mesmo serviço para que está acima dela e use os mesmos serviços da camada abaixo dela. O restante do sistema permanece inalterado quando a sua implementação é modificada. Note que modificar a implementação de um serviço é muito diferente de mudar um serviço em si. Por exemplo, se as funções de portões fossem modificadas, digamos que a passagem a embarcar e desembarcar passageiro por ordem de altura, o restante do sistema da linha aérea permaneceria inalterado, já que a camada do portão continuaria a prover a mesma função, desembarcar e embarcar passageiros. Ela simplesmente implementaria aquela função de maneira diferente após a modificação. Para sistemas grandes e complexos que são atualizados constantemente, a capacidade de modificar a implementação de um serviço sem afetar outros componentes do sistema é outra vantagem importante da divisão em camadas. Camadas de protocolo. Vamos agora voltar a nossa atenção a protocolos de rede. Para prover uma estrutura para o projeto de protocolos de rede, projetistas de redes organizam protocolos, e o hardware e software da rede que implementa os protocolos em camada. Cada protocolo pertence a uma das camadas, exatamente como cada função na arquitetura da linha aérea, como nós vimos na imagem anterior. Novamente, estamos interessados nos serviços que uma camada oferece à camada acima dela, denominado modelo de serviço de uma camada. Exatamente como no nosso exemplo, o da linha aérea, cada camada provê seu serviço, executando certas ações dentro da camada e usando os serviços da camada diretamente abaixo dela. Por exemplo, os serviços providos pela camada N podem incluir entrega confiável de mensagens de extremidade da rede à outra, que pode ser implementado utilizando o serviço não confiável de entrega de mensagem fim a fim da camada N-1 e adicionando funcionalidade da camada N para detectar e retransmitir mensagens perdidas. Uma camada de protocolo pode ser implementada em software, em hardware ou em uma combinação dos dois. Protocolos de camadas de aplicação como HTTP e SMTP quase sempre são implementados em software em sistemas finais. O mesmo acontece com protocolos de camadas de transporte. Como a camada física e as camadas de enlaces de dados são responsáveis pelo manuseio da comunicação por um enlace específico, normalmente são implementadas em uma placa de interface de rede. Por exemplo, placas de interface Ethernet ou Wi-Fi, associadas a um determinado enlace. A camada de rede quase sempre é uma implementação mista de hardware e software. Note também exatamente como as funções na arquitetura em camadas da linha aérea eram distribuídas entre os vários aeroportos e centrais de controle de tráfego aéreo que compunham o sistema. Também o protocolo de camada N é distribuído entre os sistemas finais, comutadores de pacote e outros componentes que formam a rede. Isto é, há sempre uma parcela de um protocolo de camada N em cada um desses componentes de rede. O sistema de camadas de protocolo tem vantagens conceituais e estruturais. Como vimos, a divisão em camadas proporciona um modo estruturado de discutir componentes de sistemas. A modularidade facilita a atualização de componentes do sistema. Devemos mencionar, no entanto, que alguns pesquisadores e engenheiros da rede se opõem veementemente ao sistema de camadas. Uma desvantagem potencial desse sistema é que uma camada pode duplicar a funcionalidade de uma camada inferior. Por exemplo, muitas pilhas de protocolo oferecem serviços de recuperação de erros das camadas de enlace também fim a fim. Uma segunda desvantagem potencial é que a funcionalidade em uma camada pode necessitar de informações que estão presentes somente em uma outra camada, o que infringe o objetivo de separação de camadas. Quando tomados em conjunto, os protocolos das várias camadas são denominados pilhas de protocolo, que é formada por 5 camadas: física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação, como mostra essa tabela. Se você verificar, você vai ver que utilizamos a camada de pilhas de protocolo na internet dessa forma, nessa ordem: aplicação,
transporte, rede, enlace e físico. É a pilha de protocolo da internet de 5 camadas.